A fala veio em tom firme, durante uma entrevista que mal começou e já viralizava nas redes. Drauzio Varela, conhecido por décadas de atuação na medicina e comunicação de saúde pública, foi direto ao ponto, sem rodeios, olhando para a câmera com seriedade. Se você tem mais de 40 anos, precisa comer isso antes de dormir, ou seus músculos vão continuar desaparecendo. A afirmação pegou muitos de surpresa. Afinal, não era sobre alguma doença exótica, uma nova pandemia ou um surto inesperado. Era sobre algo muito mais silencioso, invisível e comum: a perda muscular progressiva, conhecida como sarcopenia. E Drauzio não estava brincando. Ele explicou que, a partir dos 30 anos, o corpo humano começa a perder naturalmente massa muscular. No começo, essa perda é quase imperceptível. A pessoa acha que está mais magra, menos inchada, ou apenas com menos força, porque não está malhando. Mas, na realidade, está perdendo algo vital: sua autonomia futura. A cada década, estima-se uma perda de até 8% da massa muscular total. Depois dos 60 anos, esse número acelera. E quando a pessoa percebe, já está com dificuldades para levantar de uma cadeira, subir escadas, ou carregar as próprias compras. Não é apenas uma questão estética, é uma questão de independência. E é por isso que Drauzio fez o alerta: o momento de agir é agora, não amanhã, não quando os sintomas já apareceram, mas agora, antes de dormir. O que você cama à noite pode determinar se seu corpo vai construir músculo enquanto dorme, ou se vai continuar destruindo lentamente o que resta, ele disse. E aí veio a pergunta que parou o país: o que comer, afinal? Ele respondeu com a mesma objetividade: proteína. Mas não qualquer uma. Drauzio explicou que, durante a noite, o corpo entra em um longo período de jejum, e se não houver proteína suficiente no organismo, ele não terá outro recurso, a não ser catabolizar os próprios tecidos musculares para gerar energia e manter funções básicas. E é por isso que a última refeição do dia precisa conter uma fonte de proteína de alta qualidade. Ele citou exemplos: iogurte natural sem açúcar, ovos cozidos, peito de frango desfiado, atum em água, ou até suplementos, como whey protein, indicados por profissional. Mas ele fez questão de destacar um alimento específico: a caseína. Pouca gente conhece, mas a caseína é uma proteína de digestão lenta, presente principalmente em laticínios como o queijo cottage, e ela é ideal para a noite, porque vai liberando aminoácidos aos poucos, durante horas, sustentando o músculo enquanto você dorme. O impacto foi imediato. As buscas por caseína explodiram. Milhares de pessoas começaram a rever seus hábitos alimentares noturnos. Influenciadores da área de saúde passaram a comentar a fala. Mas Drauzio foi além. Ele não queria apenas indicar o que comer. Queria que as pessoas entendessem o que estava em jogo. Sabe aquele idoso que tropeça, cai e quebra o fêmur? Muitas vezes não é apenas azar. É fraqueza muscular. A perna não sustentou, o equilíbrio falhou. E isso começou anos antes, com uma alimentação pobre, sedentarismo e descuido com a massa magra. Ele explicou que o músculo não serve só para mover o corpo. Ele protege ossos, regula o metabolismo, ajuda a controlar a glicose no sangue e até participa da produção de hormônios. Perder músculo é abrir as portas para doenças crônicas, inflamação silenciosa e fragilidade generalizada. E tem mais, ele disse, com aquele tom didático que todos reconhecem: não adianta só comer proteína, tem que estimular o músculo também. Exercício de força, levantar peso, usar o corpo contra a gravidade. Senão, a proteína vira gordura. Foi nesse ponto que a entrevista mudou de tom. Drauzio passou a contar casos reais. Pacientes que chegaram ao consultório reclamando de cansaço, dores nas costas, pernas bambas, e que achavam que estavam ficando velhos, mas que, na verdade, estavam desnutridos de proteína e completamente sedentários. Não é a idade, é a inatividade e a falta de nutrientes corretos. Tem gente com 60 anos mais forte que um jovem de 30 porque treina e se alimenta bem. E tem jovem que já perdeu 10 quilos de massa muscular sem nem perceber. E à noite, segundo ele, é o momento-chave. Porque é durante o sono que o corpo se regenera. É quando o GH, hormônio do crescimento, atua com mais intensidade.
E se houver o material certo no organismo, ele vai construir. Se não houver, ele destrói. É a biologia pura. Drauzio também alertou sobre os erros comuns. Muita gente acha que jantar uma salada é o ideal, ou então toma apenas um chá com bolacha. Isso é um erro gravíssimo. Salada tem quase zero proteína. Bolacha é carboidrato puro. O corpo vai entrar na madrugada sem substrato para se recuperar. E o resultado, ao longo dos anos, é catastrófico. A pessoa envelhece com aparência cansada, postura encurvada, metabolismo lento, risco aumentado de diabetes e com cada vez menos energia. A gente não morre de velhice, morre de falência progressiva. E muitas vezes, o primeiro sistema a falhar é o músculo. O recado foi tão forte que até clínicas começaram a oferecer testes de massa muscular em avaliações de rotina. Personal trainers relataram aumento na procura por treinos de força em idosos. Nutricionistas começaram a adaptar cardápios noturnos com foco em proteína lenta. O efeito dominó foi imediato. E Drauzio, como sempre, manteve o foco. Não era sobre vender nada. Era sobre educação, conscientização. A informação salva vidas. E a prevenção custa menos do que o tratamento. Comer a coisa certa antes de dormir pode parecer um detalhe. Mas é um detalhe que pode te dar mais 10 anos de vida com qualidade. Em outro trecho da entrevista, ele também abordou os erros que as pessoas cometem ao achar que basta comer carne no almoço. A síntese proteica tem um limite por refeição. Não adianta comer 300 gramas de carne ao meio-dia e 0 à noite. O corpo precisa de proteína em doses distribuídas. E a noite é fundamental, porque é o maior intervalo sem alimento. Ele finalizou com um conselho simples. Coloque uma fonte de proteína no seu jantar, todos os dias. E mova seu corpo com regularidade. Se fizer isso, seus músculos vão te agradecer, e sua velhice será muito mais leve. As palavras ecoaram pelo país. E dessa vez, não foram esquecidas. Porque não vieram com susto, mas com lógica, com ciência, com humanidade. E com a autoridade de quem passou a vida cuidando de pessoas. O que você cama antes de dormir importa muito, e pode ser a diferença entre envelhecer com autonomia ou com dependência, entre cair ou se manter firme, entre viver ou apenas resistir.